Boa noite a todos. Que a paz do Cristo seja conosco, seja no nosso coração, na nossa alma. Nós estamos neste instante iniciando mais uma reunião de estudos da doutrina espírita. E, como sempre, nós agradecemos a Deus pela oportunidade do encontro, agradecemos a presença de todos, agradecemos igualmente e desejamos as nossas boas-vindas àqueles que estão vindo pela primeira vez e estendemos o nosso boa noite aos nossos irmãos que vão assistir depois pelas redes sociais a nossa reunião. Hoje nós temos conosco, para a nossa alegria aí, o Fernando Palermo. Já esteve aqui outras vezes. Para quem não conhece ele faz parte lá do Centro Espírita Monsenhor Cândido Rosa, é diretor do Hospital Allan Kardec e presidente do IDEFRAN. E veio hoje repartir conosco ali o fruto dos seus estudos. O tema que ele vai analisar hoje é funções do sofrimento. Certamente nós vamos ter muito para aproveitar desse assunto, as funções do sofrimento à luz da doutrina espírita. Então, desde já nós desejamos que ele seja, como sempre foi, inspirado pelo seu anjo guardião, pelos seus benfeitores espirituais, para que ele possa transmitir com a clareza possível o que ele preparou. E de nossa parte, que a gente esteja atento, guardando no coração, na mente, os esclarecimentos que vão chegar, e depois a gente tenha força, tenha aquela capacidade de colocar em prática, transformando em ações, ações efetivas, os conhecimentos desta noite. Vamos pedir então a Jesus Cristo que abençoe este nosso encontro. Como sempre, elevamos o nosso pensamento a esse mestre das nossas almas, pedindo a ele a assistência para este encontro, para que a nossa reunião transcorra no clima da paz, no clima da harmonia, e que esta paz e essa luz do Cristo seja no nosso coração, no coração de todos os presentes, para que desfrutemos destes momentos de espiritualidade superior da melhor maneira possível. Assim, gratos a Deus, nosso Pai, abrimos a nossa reunião. E assim seja. E passamos a palavra ao Fernando para que ele desenvolva o assunto. Boa noite, pessoal. Estão escutando bem? Que a infinita misericórdia divina continue conosco na nossa trajetória aqui na Terra, na nossa experiência reencarnatória. Obrigado pelo convite aí, a direção da casa. Sempre uma alegria estar aqui para a gente tratar da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Sobretudo nestes dias que nós estamos passando no nosso planeta, nesse momento de transição, então nós estamos com uma ansiedade psíquica, uma situação em nossas vidas, não só aqui no nosso país, mas no mundo todo, de necessidade do Evangelho, da necessidade de Deus na vida das pessoas. Jesus, esse tema, funções do sofrimento, tem muito a ver com a doutrina espírita e com o Evangelho. Quando Jesus afirma no Sermão do Monte, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, ele se refere então àqueles que na terra encontram-se em sofrimento. Ele não afirma que o reino dos céus seria daqueles que aqui têm a sua felicidade, seja ela qual for. Ele afirma que os que estão destinados a estar no reino dos céus são os aflitos, os sofredores. Porque Jesus vem falar da vida eterna. E com a vida eterna, como nós sabemos,
ela contempla a nossa vida material. Porque nós estamos aqui, não existem situações estanques. Estou vivendo na matéria, estou vivendo no espírito. Tudo é um processo de aproximação da evolução a partir das nossas experiências. Quando o ser humano, aqui na Terra, os princípios espirituais que habitaram o nosso planeta desde tempos imemoriais, vencem a etapa animal, nós entramos então no reino hominal. Naquele instante, pela evolução do princípio espiritual, nós atingimos uma condição diferente. Ganhamos de presente o livre-arbítrio, que nos permite fazer as nossas escolhas e permite que a gente acerte e erre numa situação muito diferente do desenvolvimento do princípio animal nos nossos irmãos inferiores. Porque ali eles desenvolvem o instinto. Dizem os espíritos, no livro dos espíritos, os mentores espirituais, que, por exemplo, se nós pudermos chamar o princípio inteligente que está animando um cachorro, ele tem ali vamos dizer assim, uma situação muito estanque. Ele tem até aqui e não passa desse outro lado. Porque são princípios espirituais que estão desenvolvendo o instinto. No homem e o cachorro, se a gente olhar, por exemplo, um petzinho, né, nosso companheiro em casa, se ele for abandonado na natureza, ele vai desenvolver todas as ferramentas para a sua sobrevivência, porque isso está no instinto, já é uma questão que ele já trouxe, aquele instinto de sobrevivência, e portanto ele vai caçar, né? Vai ter que se desdobrar para seguir a sua trajetória pela lei a lei que nos permite viver na Terra e a conservação da nossa vida. Esse ser que está no reino animal, ele vai então estar recobrando tudo que ele já aprendeu. Na nossa condição de espíritos já no reino hominal, então nós recebemos, pela conquista que tivemos no princípio espiritual, recebemos o nosso livre-arbítrio e temos então a oportunidade, no uso dessas faculdades, de aceitar, de escolher, de determinar, nós vamos desenvolvendo o propósito de todos nós aqui na Terra, que é a evolução do espírito. Nós evoluímos então enquanto princípios espirituais animais, passamos por hominal e vamos chegar no angelical daqui a alguns milhares, milhões de anos, porque nós temos todo um projeto ainda, todo um processo de crescimento espiritual nesse ambiente de expiação e provas. Então nós vamos falar disso, né, desse ambiente de expiação e provas, em que o sofrimento, a dor, está presente. Mas Deus não quer exatamente a punição dos seus filhos. Ele quer a sublimação dos seus filhos, a partir das experiências e do desenvolvimento do intelecto e do desenvolvimento da moral. São as duas asas da evolução espiritual. Se tiver uma asa só, por exemplo, intelecto, e fica aquele voo que não alça situações maiores. O contrário também é verdadeiro, porque nós precisamos ter essas duas asas, o intelectual e o moral, desenvolvidos harmonicamente para que a gente atinja o nosso objetivo, que é a condição do Cristo, a condição de espíritos puros. Questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o ser mais perfeito que Deus vos enviou à Terra, para servir de modelo, guia, mestre? Vede Jesus. Então vamos olhar para Jesus, antes da gente entrar aqui nas reflexões sobre a questão do sofrimento no nosso ambiente. Jesus é o Espírito puro e perfeito, que sai de uma condição de felicidade plena e desce, na figura da descida, até esse ambiente nosso, que não é um ambiente dos mais agradáveis. Se a gente for imaginar que é um mundo em que a violência impera, em que o mal se sobrepõe ainda ao bem,
não é? Jesus então faz um sacrifício muito grande para vir exemplificar e nos ensinar o caminho para que a gente atinja a sua condição. Ele é o irmão mais velho. E além de ser o irmão mais velho, é o governador do nosso planetinha azul. Ele está conosco. Quando eu digo conosco, é com esta morada da casa do Pai, este orbe, desde a sua formação. Então ele está conosco há bilhões de anos, esse princípio espiritual, que veio num ambiente de sofrimento para, por amor, exemplificar. Existem algumas considerações religiosas e teológicas que dizem que o sofrimento de Jesus na cruz possibilitou que a humanidade se redimisse de todos os seus equívocos e erros. É uma avaliação. Mas na doutrina espírita, nós temos outra avaliação. Porque, na verdade, ele exemplificou a resignação ativa. Ele exemplificou, então, como reagir sem violência diante daquelas situações que o acometeram na sua trajetória. Então, o sofrimento de Jesus foi para a gente um chamado a como reagir às intempéries. E até o final, ele foi exemplificando. Qual foi a última lição que deixou Jesus? Perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então vejam só vocês, no último instante, nas últimas palavras, é um exemplo, é um ensinamento. Porque o perdão, ele tem o condão de nos libertar. Então Jesus é esse Espírito sublime, enviado para nos servir de guia e exemplo, de mestre maior. E quando ele diz que o reino dos céus será daqueles que são os aflitos na terra, ele está nos dizendo que no nosso ambiente a dor e o sofrimento eles são presentes. E se a gente analisar desde aqueles primórdios da evolução, quando alcançamos a condição de princípios espirituais no reino hominal, nós começamos a experimentar dores e sofrimentos, angústias. Então, por exemplo, imaginem vocês, o ser humano naquela época, primitivo, com dificuldade de raciocínio, porque estamos mais próximos das questões instintivas, movidos então pela lei da conservação, tendo que viver num mundo extremamente complexo, em que a natureza encontrava-se ainda em ebulição, em que os seres, nossos irmãos menores que estavam conosco, eram os dinossauros, que estão na retaguarda espiritual, princípios espirituais que estavam animando esses animais. Então a dificuldade de conseguir o alimento, a dificuldade, o sofrimento e a angústia de estarem sempre sujeitos a alguma situação de perigo, tendo que fazer uso da lei de conservação para não serem trucidados. E via de regra, eram trucidados por aquela situação. Mas no projeto divino, quando ele coloca os desafios através das dores e dos sofrimentos, é exatamente para fazer com que o espírito ele seja incentivado a buscar a solução. A solução, hoje nós entendemos como felicidade. Então Jesus não prometeu o reino dos céus para quem é feliz na terra, para os sofredores. Depois nós vamos falar um pouquinho disso, se o tempo deixar. Mas o que acontece então? Vamos entender sofrimento. O que é sofrimento? É uma condição humana em que o sofrimento pode ser material e pode ser psíquico. Sofrimento material é uma situação em que uma dor nos alcança a partir de uma moléstia de longo curso. Então tem aquela dor, aquele incômodo, aquela aversão àquela situação que me faz então ter uma limitação, que me faz questionar por que daquilo, que me faz colocar diversos questionamentos a partir daquele momento. E temos as dores psíquicas, que não são exatamente dores físicas, a dor de um braço quebrado, por exemplo, ou de outra situação, mas é uma dor que nos acomete na alma. A alma, segundo a doutrina espírita, é o espírito encarnado com o corpo físico. Então, por exemplo, uma grande perda de um familiar querido nos traz ali aquele sentimento de angústia,
aquela aversão àquela situação. Então nós ficamos constrangidos, né, sem saber. Muitas vezes blasfemamos, muitas vezes nos revoltamos, porque é um sofrimento, é algo que nos incomoda, seja a dor física ou a dor psíquica. Então isso faz parte do nosso mundo. E quando a gente olha a dor física, qualquer ser humano, seja rico ou pobre, depende de qualquer lugar do mundo, qualquer nacionalidade, qualquer raça, nós podemos sim passar por uma dor física, por uma moléstia física que nos traz esse sentimento de aversão àquela condição. E as dores psíquicas, porque existem pessoas de todas as classes sociais, de todas as condições, que sofrem com a perda de um familiar querido, ou que sofrem por uma questão de injustiça. Tudo isso faz parte deste mundo que nós vivemos. Então dizer que na Terra ninguém sofre é uma das afirmações mais equivocadas que nós podemos fazer. Porque é o mundo que nós vivemos. Este mundo de expiações e provas. Então lá no capítulo 5º de O Evangelho, nós vemos ali os Espíritos trazendo duas reflexões extremamente importantes, causas atuais das aflições, ou seja, dos sofrimentos, e causas anteriores das aflições e do sofrimento. Vamos entender isso. As causas atuais são aquelas que nós poderíamos evitar. Então, por exemplo, eu tenho uma determinada atitude em que eu coloco minha vida em risco. Eu saio com o carro desabaladamente, né, sabendo que aquilo impõe um risco a mim e aos outros, pela falta de responsabilidade, eu posso colocar no meu caminho uma dor que poderia ser evitada. Eu fiz uso do quê? Do carro, em primeiro lugar, é óbvio, e do meu livre-arbítrio, porque eu saía 200 por hora, na estrada de Santos, como dizia o saudoso Erasmo Carlos, né? Então o que acontece? Eu fiz uma opção. Eu podia ter descido a estrada de Santos a 80 por hora, 100 por hora, no permitido pela legislação de trânsito. Mas não, é aquele momento em que no uso da minha faculdade, da minha vontade, da minha decisão, eu me coloquei em risco. Causo um acidente e, portanto, eu imponho a mim mesmo uma dor. Poderia ser evitado. Então, causas atuais das aflições. Causas anteriores das aflições nos remetem ao nosso passado, em outras experiências reencarnatórias, em que nós nos equivocamos, nós falimos por diversas razões. Por exemplo, se eu me deixei arrastar por alguma viciação, alguma drogadição, eu prejudico o meu corpo físico em outra encarnação do passado, pretérito. Eu posso retornar porque nós, pela atitude, impregnamos o nosso perispírito, que é o corpo de manifestação do espírito, que molda o nosso corpo físico. Isso dá outra palestra, né? Eu posso ter reflexos daquela irresponsabilidade e nascer com uma limitação física que vai impor à minha existência um sofrimento que eu não entendo. Por que eu nasci assim? Por que a limitação física? E ali então, como diz a doutrina espírita, o sofrimento é uma oportunidade de crescimento espiritual, desde que bem vivenciado. Por isso que eu disse que mais tarde nós vamos tratar disso de novo, né? Então, quer dizer, essa condição da causa anterior da aflição é a expiação de faltas cometidas, de equívocos praticados, de males praticados, bem e mal. O que é o bem e o que é o mal? Segundo os mentores espirituais e livros dos espíritos, o bem é tudo que está de acordo com as leis divinas, e o mal é tudo que contraria as leis divinas. Então vejam vocês, o ideal, o cenário perfeito
é que a gente fosse como Jesus, que um dia haveremos de ser, e trilhar os nossos passos sempre de acordo com as leis divinas. As leis divinas são baseadas no amor, e por isso que Jesus, com seu amor incondicional, podia afirmar: eu e o Pai somos um. Porque Jesus não age, não pensa, não constrói, senão de acordo com as leis divinas. Ele não gera mais os processos expiatórios para si. Não precisa mais da matéria, que é o ambiente em que nós estamos, em que inevitavelmente nós vamos ter dor e sofrimento na nossa vida. Temos que nos preparar e entender esse processo para sermos vencedores de nós mesmos. Então existem essas causas anteriores, que são projetos de organização da nossa condição espiritual. Da gente vencer uma tendência inferior, da gente deixar de praticar os males que a gente praticava, porque sabemos que isso vai trazer dor e sofrimento. Então, na verdade, impulsiona o projeto evolutivo de cada filho de Deus. Essa mecânica do sofrimento. Essa função do sofrimento é permitir a reflexão, permitir que a gente possa encontrar uma atitude mais condizente com o nosso projeto de paz interior. As expiações, todos nós as temos, porque nós já tivemos inúmeras existências na Terra. E Deus é tão bom que dizem os Espíritos que nós não temos a menor condição de harmonizar todos os nossos equívocos em uma única encarnação, e seria realmente impossível. Então eu recebo a bênção de organizar, como eu disse, de uma drogadição anterior, a partir do sofrimento imposto por uma limitação física e orgânica, eu valorizar a saúde. E na medida em que eu valorizo a saúde, sem revolta, eu estou pavimentando o meu caminho para que numa próxima experiência eu retorne já harmonizado fisicamente, sem as marcas daquela condição que me trouxe a essa situação, sem o reflexo dos meus atos e das minhas escolhas negativas. Então isso é a expiação, o sofrimento expiatório. Existem também as provas. O que são as provas? É aquela dor que nos tira da zona de conforto. É aquela dor que nos faz olhar ao nosso derredor. É aquele momento em que eu sou obrigado a mexer o lombo, como diziam os antigos, né? Porque a vida me cobra. E isso é muito comum, né? Às vezes a gente vê que a pessoa tem uma determinada postura, uma determinada visão de vida, e de repente algo acontece que a pessoa não tem controle sobre aquilo e impõe uma nova realidade, uma nova necessidade, e a pessoa sofre. Então a dor psíquica daquele momento, né? A dor psíquica que faz com que a gente saia da zona de conforto e aprenda novos caminhos, é a dor evolução. Então as provas são recheadas e permeadas pelas dores evolução, que nos fazem sair da zona de conforto e seguir o nosso caminho em direção à perfeição espiritual. Em direção à sublimação do nosso espírito. Então vejam só vocês, na visão doutrinária espírita, a dor e o sofrimento são os elementos que nos permitem avançar no projeto evolutivo. Ah, mas isso é muito masoquismo. Eu já ouvi, muita gente já perguntou, a doutrina espírita gosta muito de falar de dor, de sofrimento, mas faz parte da nossa realidade. É melhor que a gente conheça a verdade e nos libertemos das angústias, das revoltas, e possamos aproveitar essa situação, né? Porque nós temos que pensar que a vida na Terra, gente, a época de Jesus, quando ele afirma que o reino do céu seria dos aflitos,
era em torno de 600 milhões, 700 milhões de pessoas. Há 2.000 anos. Hoje, na região ali de Roma, etc. Hoje nós somos em 8 bilhões, indo para 10. Hoje está mais fácil reencarnar, mas ao longo do tempo era muito difícil reencarnar. E quando a gente está aqui na Terra, passando por esses processos de sofrimento e dor, para que a gente possa aprender, aprimorar, burilar os nossos espíritos, a gente tem que entender que é uma oportunidade ímpar. Se a gente olhar nas obras doutrinárias, em Kardec, e nas subsidiárias, Chico Xavier, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo Franco, o que a gente percebe no ambiente da espiritualidade? Nosso lar, por exemplo, todo mundo conhece, tem passaporte para ir direto para lá, né? Dá já a condição de ir direto para nosso lar. O que acontece? Os ambientes espirituais em que os espíritos se demoram na erraticidade, eles têm uma determinada vibração. É como se fosse um diapasão evolutivo. Então a gente está ali vivenciando a vida do Espírito, o reino dos céus, a que se referiu Jesus, com as pessoas que têm a mesma condição que a minha. Então, se eu for um espírito muito violento, automaticamente, pela lei de sintonia, eu sou como que levado naturalmente a um ambiente desse. Se eu sou um espírito que já atingi a condição de ir para nosso lar, eu vou para nosso lar. Não tem quem indica, não tem jeitinho brasileiro, que a lei de Deus é inexorável. Então nós vamos para onde a gente merece. Esquece, não tem jeito. Não tem indulgência, não tem que comprar terreno no céu, nada. A gente vai pelo nosso merecimento. Então o que acontece ali? Na vida espiritual nós estamos em uma condição evolutiva próximos uns dos outros. Eu não tenho grandes desafios. Mas quando a gente reencarna, todas as condições evolutivas, se a gente puder dizer assim, todos os graus evolutivos que compõem essa família planetária estão aqui. Desde os espíritos missionários, como São Francisco de Assis, uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, um Albert Einstein, que são espíritos missionários, nas suas diferentes manifestações, ou trabalhos, enfim, mas também os mais violentos, responsáveis pelas guerras, pelas atrocidades. Nós estamos todos juntos e misturados. Então aqui a gente aprende, por essa angústia, por esse sofrimento, a aceitar o nosso irmão. Às vezes é bem difícil, mas a gente tem que tentar compreender e, lembrando da última instrução de Jesus, perdoar, né? Perdoar de pronto, não é fácil. Na nossa condição evolutiva é muito difícil. Amai os vossos inimigos. Jesus Cristo, onde o Senhor quer me levar? Mas é assim, é o caminho, o código de conduta que ele trouxe do Evangelho, né? Então aqui nós estamos nessa condição em que todos os patamares evolutivos do planeta estão em conjunto, em ebulição. E, portanto, se eu me preparei no plano espiritual para ser uma criatura paciente, porque a impaciência é um defeito meu, nessa vida eu serei testado constantemente para que eu tenha paciência. Eu gosto sempre desse exemplo, porque eu sou uma pessoa que precisa treinar muita paciência, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente entender que a vida nos traz os sinais. O que me faz sofrer? Né? O que me traz a angústia? Lógico, porque nós temos que compreender também que o sofrimento para um, o que impacta numa criatura, num espírito encarnado, pode não impactar no outro. Então tem pessoas que lidam com a perda de familiares, com a morte, de uma maneira muito natural. Outros entram num processo de luto profundo que traz aquela angústia, aquele sofrimento. Então o sofrimento não é igual para todo mundo.
como também não é a felicidade. Qual que é a felicidade de Madre Teresa de Calcutá? Trabalhar para os outros, né? Qual que é a felicidade das pessoas que colocam na matéria assim, o seu projeto de felicidade? Né? É exatamente o acúmulo, ostentação, enfim. Então isso para alguns não serve, para outros serve. Há que se respeitar a condição evolutiva de todo mundo. Você pode não concordar, mas nós estamos aqui, nós somos espíritos da terceira ordem, né? Num mundo de expiação e provas, extremamente comprometidos e, portanto, sofredores. Então, essa proposta, né, exatamente nos leva ao objetivo da encarnação. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Resumindo a resposta, conduzir o espírito à perfeição. E por isso que Jesus afirma que para encontrar o reino dos céus, que é o reino da felicidade e da paz, é necessário nascer, viver, morrer, nascer, viver, morrer e assim sucessivamente, inúmeras vezes, para que a gente vá desenvolvendo os tesouros que as traças não corroem, que são as virtudes morais e espirituais, desenvolver a nossa inteligência e possamos chegar um dia nessa condição de plenitude espiritual. Pouco a pouco, nós vamos vencendo essas angústias, porque eu pergunto para vocês o seguinte: um espírito como Jesus, espírito puro, que volta para um ambiente desse, vocês acham que ele se sente incomodado por algum sofrimento, que seja na cruz ou outra perseguição? Para ele não é nada, porque os seus valores estão em outro patamar. Nós ficamos mais impactados pelo que passou Jesus, e até hoje o somos, do que o próprio Jesus. E para ele aquilo era um momento de libertação, na sua consciência espiritual, na sua plenitude espiritual. Aquele momento, bom, venci a missão, estou retornando à casa do Pai. Então vejam só vocês, o sofrimento não é igual para todo mundo, né? Tem pessoas, eu mesmo perdi um amigo há pouco tempo, que enfrentou um problema de saúde, né? Teve um problema de coração, depois uma outra doença mais complicada, e foram assim, sei lá, 12 anos, numa luta terrível, várias cirurgias, várias situações de sofrimento físico, mas ele nunca se deixou abater, nunca. Uma coisa impressionante. Uma pessoa de uma, vamos dizer assim, de uma capacidade resiliente em relação ao sofrimento, exemplar. Porque vamos que vamos viver bem, vamos aproveitar, vamos ajudar os outros, porque está correndo o tempo. E isso foram muitos anos, muitos anos. Então, quer dizer, para ele, aquele momento, aquela dor que ele teve, remete então a outra página do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem e mal sofreram. O que é isso? Nós sabemos já então que nós estamos aqui numa condição de espíritos ainda da terceira ordem, vivendo num ambiente de expiação e de provas, um ambiente extremamente, vamos dizer, difícil, e portanto nós temos que entender essa situação em que Jesus afirma que o reino do céu é dos aflitos. Seriam todos os que sofrem, porque nós já vimos também, já discutimos aqui, que o sofrimento faz parte da nossa vida, independente de classe social, de situações econômicas, nada, né? Todo mundo sofre. Então Jesus se refere àqueles, e os Espíritos esclarecem com muita propriedade, que travam o bom combate dentro de si mesmos. Por isso que a doutrina espírita é extremamente esclarecedora, porque ela esmiuça o Evangelho de Jesus. Então quer dizer, aqueles sofredores que bem sofrem, herdarão o reino dos céus. Aqueles que se revoltam,
e não aproveitam o momento, a lição, perdem a oportunidade. Se a gente olhar também nas obras que os Espíritos nos trazem, a gente vê a consequência de atitudes que nós temos na nossa vida espiritual. Então, quem participa de reuniões mediúnicas, atendimento a espíritos desencarnados, vê muito pessoas revoltadas com a moléstia, que nem se deram conta que desencarnaram. Já não tem corpo físico que traz a dor de uma moléstia física, mas ele tem aquilo tão presente, gravado na sua mente, que ele se autoimpõe uma situação em que ele, teoricamente, sente aquela dor ainda. Por quê? Mal sofreu. Se a pessoa tivesse aceito, e isso é muito importante a gente tratar também da aceitação, né? Porque essa aceitação tem que ser de que maneira? Resignação ativa. O que nós podemos depreender disso? Resignar-se é aceitar. Ativa é buscar a solução. Então essa é a atitude do cristão verdadeiro, né? Do espírita sincero. Resignação ativa diante das dificuldades. Bom, a vida me trouxe isso. O que fazer? Buscar dentro das nossas possibilidades todas as oportunidades de solução daquela dor, daquele sofrimento. Isso é o que nós devemos fazer. É muito difícil às vezes, porque a gente fica muito impactado pela situação. Mas temos que ter isso em mente, porque isso nos dá a condição do soldado que vai para a batalha, porque ficar no quartel só fazendo exercício e tomando banho gelado não vai fazer com que ele galgue novos postos na hierarquia do exército. Então o soldado quer o quê? Ele quer estar no campo de batalha, ele quer estar no serviço, ele quer estar no propósito. E o nosso propósito é exatamente aproveitar a ferramenta da encarnação para o nosso crescimento espiritual. Temos que ter isso em mente. Porque se a gente tiver isso em mente, quando formos atingidos, a gente reage de uma maneira melhor. A gente não se deixa levar pelo desespero. Porque o desespero é um péssimo conselheiro. A pessoa que se desespera diante de uma adversidade, seja psíquica, seja material, o que acontece? Às vezes toma atitudes que vão fazer com que aquilo seja piorado, que aquela situação se torne mais pesada, mais difícil, pela atitude que a gente toma, reação. Mas se eu tenho esse treinamento mental, se eu estudo, né, com certeza eu posso até reagir, mas aí o anjo bom fala assim, calma, pensa mais. Enche a boca de água gelada com 2 pedras de gelo e espera esquentar, né? Que aí a gente tem uma reação mais controlada, uma aceitação e a capacidade de analisar quais os caminhos que eu tenho para fazer aqui. O que eu posso buscar para que eu consiga vencer a adversidade? Vencer a adversidade. A gente sabe que tudo isso é extremamente difícil na nossa condição. Sobretudo porque existem processos expiatórios muito dolorosos, muito dolorosos. A gente está lá no Allan Kardec todo dia, a gente vê esses irmãos nossos em sofrimento psíquico, mental, a gente sabe que não tem solução, porque é uma condição que a pessoa trouxe para expiar equívocos, mas que aquilo é como se fosse um mata-borrão moral, energético. E aí esse espírito, quando volta, ele vai estar numa condição mais aliviada. Mas é uma vida. Por isso que a gente não pode perder tempo, né? Por isso que a gente tem que buscar sempre acertar mais hoje do que ontem, e assim sucessivamente, para que a gente não leve conosco situações negativas pela nossa irresponsabilidade, pelo mau uso do livre-arbítrio. Então esse é o propósito. A função do sofrimento é fazer com que a gente cresça,
com que a gente busque a nossa evolução espiritual em direção à perfeição. Quanto mais a gente evolui, as coisas vão ficando mais fáceis, né? Nós vamos então, quando Jesus fala o reino de Deus está dentro de vós, o que é isso? São esses espíritos que já estão em paz consigo mesmos e com a vida. Mesmo diante das maiores adversidades, estão em paz, né? Sabem lidar com o sofrimento, sabem lidar com as perdas, sabem lidar com as dores, porque já atingiram um patamar evolutivo que eles vão ter na sua vida o devido peso específico daquele momento. E o mais engraçado, eu citei Jesus, que saiu de uma condição de pureza espiritual e veio para esse mundinho, mas os que já construíram o reino de Deus dentro de si, o que eles fazem? Eles retornam em missão. Vestem a capa do amor para se dedicar ao semelhante que está na retaguarda espiritual. Tantos e tantos emissários divinos. Exemplos vivos, alguns conhecidos, a imensa maioria no ambiente dos lares, das famílias, das instituições, pelas ruas da cidade, missionários do amor, que estão na condição de reino de Deus dentro de si, estão regenerados, estão em paz, e eles voltam para o ambiente pesado, difícil, para servir de enfermeiros do Cristo, né? Cuidadores do Cristo no ambiente terreno. Então é muito bonito a gente saber que nenhuma das ovelhas do Pai se perde, mesmo que a gente não saiba vivenciar situações de sofrimento com a maturidade espiritual necessária. Que alguma coisa nós vamos aprender. Muitas vezes temos que recomeçar, mas nós vamos aprender. Me lembro também de uma passagem sobre a paciência, de novo falando da paciência, de um espírito, no livro do Chico, em que a mentora espiritual dessa criatura falou: você vai ter que viver uma vida na busca da paciência. E a pessoa reencarnou, esse espírito reencarnou, mas ela não conseguiu. Então, quando ela retorna ao plano espiritual, é uma pessoa do bem, não é uma pessoa má, mas aquilo que ela veio fazer, ela sofria demais com a atitude das pessoas, com as situações, era impaciente, e aquilo trazia para ela um sofrimento. Sempre foi uma criatura angustiada com a vida, pela falta de paciência. Quando ela retorna ao plano espiritual, a mentora, o anjo guardião, a mentora espiritual dessa nossa irmã, diz: olha, infelizmente, muitos acertos, mas aquilo que nós programamos não deu certo. Vamos recomeçar. Então, quer dizer, com o conhecimento, quando Jesus fala o conhecimento que liberta, é exatamente para que a gente não perca as oportunidades. Não perca as oportunidades. Não é fácil, como eu disse, mas lembremos que os desafios, as dores, tudo isso que a vida nos traz, né, são processos que vão nos levar à sublimação espiritual, se bem vivenciarmos cada etapa, cada instante, cada segundo. É muito importante a gente ter isso dentro de nós, porque todos nós seremos surpreendidos, já fomos surpreendidos, né? E aí, quando a gente tem o conhecimento, a gente se prepara, porque as provas vêm e o aluno tem que estar preparado. As expiações nos alcançam, e aí a gente precisa estar preparado. Então, que a gente possa levar conosco essa mensagem de que, se bem vivenciarmos, o reino dos céus está pronto para nos receber. Jesus abre as portas para todos nós, porque Ele nos deu a chave. A gente tem que saber usar, né? A gente tem que saber instrumentalizar o Evangelho na nossa vida, porque é um código de conduta, é um código de postura, para que a gente encontre o nosso destino de filhos de Deus, que fomos criados para viver a eternidade em plenitude espiritual.
Imaginem vocês, cada um de nós aqui daqui 2000 anos, se a gente bem vivenciar as experiências reencarnatórias que a vida nos propiciar, a gente vai estar numa condição bem melhor, né? Mas imaginemos também que, se não bem vivenciarmos, inevitavelmente as eternidades se fazem mais longas e as dores, sejam elas evolução ou sejam elas expiatórias, vão estar conosco por mais tempo. Que nós tenhamos em mente que as dores do nosso futuro, de espíritos redimidos, possam ser as dores missionárias, em que os espíritos se dedicam ao próximo e passam pelas dores, mas sem se deixar levar pelas dores. Então, que nós possamos seguir em paz, bem dispostos, confiantes, conscientes das nossas responsabilidades e agradecidos a Deus pela bênção da vida, por tudo que a vida nos traz, pelo convívio da família, pela alegria dos amigos, pelo nosso trabalho material, pelo conhecimento dessa doutrina de fé raciocinada, agradecendo os momentos de alegria e também os de tristeza, as decepções, as dores e os sofrimentos que nos fazem conquistar os tesouros que as traças não corroem e que nós vamos levar conosco para a eternidade. Deus abençoe todos nós. Um beijo no coração de todo mundo. Muito obrigado. Sua vida existe dores e conflitos. Busque o bálsamo do infinito através da oração. Todo aquele que erra e se redime, por maior que seja o crime, consegue o perdão. Se as pedras lhe causam ferimentos, é que às vezes o sofrimento faz parte da lição. Se uma folha se desprende do galho, não é pelo peso do orvalho, é pela força da razão. Deixe o amor iluminar sua caminhada e verá outras pegadas seguindo os passos seus. Verá que mesmo nos momentos de espinhos, você nunca está sozinho. Ao seu lado existe Deus. Se as pedras lhe causam ferimentos, é que às vezes o sofrimento faz parte da lição. Se uma folha se desprende do galho, não é pelo peso do orvalho, é pela força da razão.
sede e o amor